Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Sempre lembrando você a fazer sua inscrição, caso você não seja inscrito, para que você possa receber de forma automática quando o YouTube assim o fizer a divulgação, né? Fizer aí a transmissão. Também que você compartilhe com seus amigos, familiares, este nosso canal, esta nossa página. Que você também visite a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula, deixando ali o seu joinha, o seu like, o seu pedido de oração, o seu comentário, se tem chegado bem, com referência ao som, à imagem. E se você tem, como você tem achado, como você tem visto aí as nossas mensagens, o que tem falado ao seu coração. Isso é muito importante. Mas convido você a meditar comigo aqui em Eclesiastes capítulo 5, versos de 18 a 20, e meditarmos juntos no tema trabalho útil ou inútil. Então, o texto de Eclesiastes capítulo 5, versos 18 a 20 nos diz: Assim descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o seu esforço, ou de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois esta é a recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho. E isto é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Esse mesmo texto na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, diz: Então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Esta é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Trabalho útil ou inútil? Sabemos que o trabalho, ele dignifica o homem. É importante para o homem o trabalho. O sair, o trabalhar, o levar o sustento para a sua família, o manter os seus compromissos em dia, é muito importante. Mas quando nós lemos este texto aqui da palavra de Deus, formos olhar todo o capítulo 5, nós vamos ver aqui orientações que o Senhor dá para com o cuidado diante do trabalho, diante das atividades que no dia a dia nós assumimos. E quando olhamos então para esse texto aqui, nós vamos encontrar aqui uma alternativa ao materialismo. Aqueles que são materialistas vêm dentro desses versos, né, dentro desse texto, aqui é a alternativa para o seu pensamento. Mas vemos também que nós devemos realmente celebrar a beleza do presente que Deus nos deu, que é a vida e os seus prazeres simples, para que possamos curtir, não é? Possamos aproveitar. Pois se nós estivermos contentes com o que temos, precisaremos de muita, ou muito pouca riqueza material para realmente desfrutar a nossa existência. Celebrar e aproveitar a vida são atitudes extremamente importantes e que nós precisamos então aprender também a reservar tempo para desfrutar desses prazeres simples da vida, a fim de que possamos então obter forças para enfrentar as batalhas que vão surgir em nossa vida. Mas a pergunta é: trabalho útil ou inútil? Eu quero ver com você aqui que o trabalho realmente ele é inútil.
para uma pessoa quando essa pessoa ama mais o dinheiro do que qualquer outra coisa, do que a própria família, o próprio Deus, a sua própria vida. Ele acha que trabalhando muito, ganhando muito dinheiro, é algo que vai lhe trazer prazer. E o texto aqui não mostra que não é bem assim. Quando vemos aqui Eclesiastes capítulo 5, versos 10 e 11, ele diz: a pessoa que ama o dinheiro nunca tem o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com o que ganha. E também é ilusão. Quanto mais se tem, mais se gasta. Qual é então a vantagem da riqueza se não ver o dinheiro fugir rapidamente de nossas mãos? Versão da Bíblia Viva. E esta é uma realidade. A pessoa que ama o dinheiro nunca tem o suficiente. Quanto mais tem, mais ele quer, mais ele batalha, mais ele luta, mais ele ganha, mas também consome, mais gasta. A gente vê pessoas que às vezes ganham milhões, gasta também milhões. Mas vemos aquele que às vezes gasta um salário mínimo, que faz uma economia, que cuida, que trata, que vive e sobrevive daquilo que ganha bem. E às vezes, eu digo por experiência própria, eu ganhava mais do que pessoas que trabalhavam comigo e de repente aquelas pessoas tinham condições e se eu precisasse pedir emprestado, elas tinham condições de emprestar dinheiro. Eu ficava olhando, mas como é que pode? Porque não eram pessoas presas a ter tanta coisa. Aquilo que elas tinham era o suficiente e traziam a elas felicidade. Diante das lutas, das dificuldades, ter e sobreviver. Às vezes tem pessoas que ganham milhões e não é feliz. Vive amargurado, vive triste, distante, descontente com tudo e com todos. Ainda nos versos de Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, nós lemos: mas quando considerei tudo o que tinha conseguido como fruto do meu esforço, percebi que tudo era ilusório, que era como segurar o vento e que não se consegue ter nenhuma vantagem com o que se faz aqui debaixo do sol. É assim que vive uma pessoa que ama mais o dinheiro do que qualquer outra coisa, quem sabe até a sua própria vida. Como diz o verso 10 e 11 do capítulo 5, diz: a pessoa que ama o dinheiro nunca tem o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com o que ganha. E isso também é ilusão. E você pode dizer: pastor, mas como assim é ilusão? Poxa, o dinheiro é tão importante. Realmente o dinheiro ele é muito importante quando nós não somos escravos dele. Quando nos tornamos escravos, muda tudo. Muda toda a trajetória, muda o pensamento, muda a postura, muda o prazer, a alegria, muda tudo. Porque nós começamos a olhar para ele como sendo o mais importante na nossa vida. Nós o tratamos como se fosse um verdadeiro Deus em nossa vida, tomando o primeiro lugar da nossa vida. E o verso 16 e 17 do capítulo 5 de Eclesiastes diz: isso, como já disse, é um problema sério, ou seja, aquele que quer ganhar muito. Nós vamos embora deste mundo do jeito que chegamos. O que o homem obtém do seu esforço tentando pegar o vento. Vai viver como um infeliz para o resto da vida, desanimado, doente e aborrecido. É justamente assim que vive uma pessoa que a sua preocupação está tão somente em ter, em ganhar, em lutar, em trabalhar para ter dinheiro, para juntar tesouro. E como diz o próprio texto aqui, um dia nós partiremos e vamos partir da mesma maneira como chegamos, sem nada. Assim como chegamos sem trazer nada, nós vamos partir sem levar nada. E para muitos vão deixar, sim, muita briga, muita guerra, quem sabe muitas mortes, por algo que ele batalhou tanto, lutou tanto e deixou sem poder às vezes desfrutar, para que outros venham desfrutar e venham brigar por aquilo que ele almejou e alcançou. Isso tudo é ilusão.
É como a pessoa ter 10 carros se ela só tem 2 braços. Só vai poder dirigir um carro. É como uma pessoa que tem 10 pares de sapato, mas só tem 2 pés. Só vai poder usar um par de sapato. Mas ele quer ostentar, ele quer ter, para dizer que ele tem, que ele pode. Tudo isto é ilusão. Então o trabalho ele se torna inútil quando a pessoa ama mais o dinheiro do que a sua própria vida, o seu próprio ser, às vezes até a sua própria família. O dinheiro então se torna inútil. O trabalho se torna inútil. O trabalho também se torna inútil quando a pessoa, além de amar mais o dinheiro, essa pessoa não reconhece que tudo quanto ela tem vem do Senhor, vem de Deus. E o texto diz aqui, não é? Voltando aqui na linguagem de hoje. Então cheguei a esta conclusão: a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. É desfrutar deste momento. Tem pessoas que batalham tanto, que lutam tanto, que trabalham tanto, mas não tem tempo para curtir com a família. Não tem tempo para estar sentado junto com os filhos, às vezes no momento do almoço, do jantar, do poder sentar, poder bater um papo, conversar, ver o que está se passando, o que está acontecendo com a vida do filho. Ele dá de tudo para o filho, mas não dá o principal, que é o amor, que é o carinho, que é o estar presente. Mas ele enche o filho de presente, mas se mantém distante desse filho que se faz presente. Em Salmo 127, versículo 2 nos diz: será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. O trabalho se torna inútil quando a pessoa não reconhece que tudo vem de Deus. A sua própria saúde, seu próprio emprego, seu próprio salário. Se não for Deus a dar vida, dar saúde, abrir as portas de emprego, essa pessoa não vai ter de onde tirar. Não vai ter como manter a sua própria vida, a sua família. Mas ele, quando tem, então ele quer lutar, ganhar, 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 e acaba perdendo. Perdendo tempo, perdendo a saúde, perdendo às vezes a família, perdendo os amigos, perdendo o tempo de poder curtir, às vezes desenvolver o crescer dos filhos, porque ele está mais envolvido em trabalhar, trabalhar e trabalhar e trabalhar. E o texto diz: será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. É Deus quem sustenta. Não é o seu esforço, não é a sua luta, não é o seu conhecimento, não é o seu trabalho, não é o seu patrão, não é o seu chefe. É Deus. Deus é quem dá o sustento. Portanto, o trabalho se torna inútil quando a pessoa ama mais o dinheiro do que a si mesmo. Quando a pessoa não reconhece que tudo quanto tem vem de Deus. Mas se tem o trabalho inútil, também tem o trabalho útil. E o trabalho só é útil quando o ser humano tem Deus como prioridade e não o dinheiro. É a inversão daquele que vê que seu trabalho é inútil, quando ele dá mais valor, ele dá lugar, dá prioridade ao dinheiro. Ele ama mais o dinheiro do que a Deus. Mas o trabalho se torna útil quando esta pessoa, quando esse ser humano tem Deus como prioridade e não o dinheiro. Veja o que traz Hebreus capítulo 13, versículo 5. Afastem-se do amor ao dinheiro, sintam-se satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse: eu nunca abandonarei você, nem o desampararei. Louvado seja o nosso Deus, que nos sustenta mesmo enquanto estamos dormindo, não é? Enquanto estamos dormindo, Deus está nos sustentando, está nos guardando.
está nos protegendo, está renovando as nossas forças. Esse é o Deus que não descansa. É um Deus que cuida de cada um de nós. Mas nós precisamos aprender que o nosso trabalho só se torna útil quando nós reconhecemos a esse Deus, quando nós o colocamos como prioridade em nossas vidas e não aquilo que nós buscamos, que nós almejamos, que nós queremos. Porque querer todo mundo quer, mas nem todo mundo alcança, nem todo mundo tem. Mas Deus é quem sustenta. E mesmo o texto que nós acabamos de ler, verso 19, de Eclesiastes, capítulo 5, diz: se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho, porque isto é um presente de Deus. É um presente, é uma dádiva. Porque você pôde alcançar, porque Deus lhe permitiu e lhe deu condições para alcançar. Méritos seus, não. Deus, que o capacitou, ele deu condições de poder alcançar. Então dê prioridade, dê lugar a Deus. Reconheça, em Deus aquele que tem dado tudo quanto você tem e tudo quanto você precisa. Mateus, no seu capítulo 6, verso 25, nós lemos: portanto, minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito das coisas, com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então você tem que estar preocupado sim com a sua vida. Porque, como lemos aqui no início, a minha, a sua, a nossa vida ela é passageira. Ah, pastor, mas olha, eu já estou com uma certa idade e continuo aqui com vida, com vigor. Sim, ela pode chegar a 70, 80, 90, como tem minha mãe com 92 anos. Mas a vida de lutas e dificuldades, como qualquer ser humano. Mas a vida ela é passageira. Porque nós não vamos ficar aqui para a eternidade. E enquanto estamos aqui em vida, como estamos preparando e o que estamos preparando? Como será a vida futura? Então, é algo para a gente parar um pouquinho para pensar. Trabalho útil ou inútil? Eu tenho trabalhado para quê? Por quê? Com qual objetivo? Quais são as prioridades da minha vida? É uma resposta a qual você precisa dar, você precisa ter. Mas vemos também que o trabalho só é útil quando Deus ocupa o primeiro lugar em sua vida. Ele só é útil quando você tem Deus como prioridade. Não é o dinheiro mais importante, o mais importante é Deus. Mas além de Deus ser o mais importante, ele precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida. E às vezes nós damos lugar a muitas outras coisas, menos a Deus. Lucas, no seu capítulo 12, versículo 31, nós lemos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e ele lhes dará todas essas coisas. Tudo quanto você, às vezes, batalha, luta, é Deus quem vai te conceder. Mas quando você dá a Ele o primeiro lugar, quando você dá a Ele o lugar especial em sua vida, o primeiro lugar, a prioridade, não o dinheiro, a prioridade tem que ser Deus. A prioridade não pode ser a família, a primeira prioridade precisa ser Deus. Porque Deus é aquele que está abençoando a sua vida e através da sua vida abençoando também a sua família. Portanto, Deus em primeiro lugar e a família. Porque a família é instituição criada por Deus. Então é Deus em primeiro lugar e a família. Porque Deus é aquele que vai dar o sustento, que vai dar a direção, que vai estar abençoando a sua vida e a sua família. Mas dê a Ele o primeiro lugar em sua vida.
Mateus, no seu capítulo 6, versículo 33, nos diz: portanto, se vocês colocarem, ou se vocês buscarem, em primeiro lugar, nas suas vidas, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, Ele dará todas essas coisas. Ele, Deus, é quem nos dá. Ele, Deus, quem dá a você aquilo que você precisa, mas você precisa dar a Ele o primeiro lugar da sua vida. E para finalizarmos, o trabalho só é útil quando a esperança que você tem em sua vida, que você busca para a sua vida, essa esperança estiver e ser o próprio Deus. Portanto, o trabalho só é útil quando a esperança está no Senhor, está em Deus. E o texto diz: e você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Sabe por quê? Porque a esperança está em Deus, a esperança é o próprio Deus. Não as coisas que você vai almejar, vai alcançar, vai conquistar, não. Porque se você não conquistar, não alcançar essas coisas que você tanto busca, Deus precisa ser o Senhor da sua vida. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 diz: ordene isto aos que têm riquezas deste mundo, que não sejam orgulhosos e que não depositem a sua esperança no dinheiro, pois ele não traz segurança nenhuma. O dinheiro, para aqueles que têm muito, tiram é o sono. Ah, pastor, uma pessoa rica, ela está bem. Ela pode contratar seguranças, ela pode ter uma casa bem equipada. Eu pergunto para você, os bancos não têm segurança? Não tem pessoas armadas tomando conta? Não tem todo o sistema de alarme cuidando? E como eles são arrombados, são assaltados, são tirados, às vezes, milhões de dentro dessas agências? Onde está a segurança? Pessoas riquíssimas que têm seus carros blindados, que têm suas mansões equipadas com todo tipo de equipamento de segurança, que são invadidas, que são roubadas. Pessoas com carros blindados que morrem, porque uma hora precisam sair desses carros e vão ficar como alvos fáceis, pessoas fáceis de ser atingidas, e morrem. Portanto, não é o dinheiro que traz segurança, mas a segurança, ela está e é o Senhor. Mas o texto continua, né? Pois ele não traz segurança nenhuma. Diga-lhes para depositar a sua esperança em Deus, que nos dá tudo de que precisamos em grande quantidade para a nossa satisfação. Não em pequena quantidade, Deus é aquele que dá em grande quantidade. Porque o trabalho só se torna útil quando a nossa esperança está em Deus, quando a nossa esperança é o Senhor. É Ele quem nos dá o suficiente para o nosso sustento, para nos mantermos, né, ali firmes, satisfeitos, podendo desfrutar dia após dia de tudo aquilo que Ele nos traz, de tudo aquilo quanto Ele nos proporciona, nos dá a cada instante. E o texto, então, do verso 20 aqui, de Eclesiastes 3, diz, ou melhor, de Eclesiastes 5, né? Versículo 20 diz: e você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Não é o dinheiro, não são as coisas, não são as posses, não são o que você conquistou, que você lutou, que você batalhou, mas o que dá alegria, que traz alegria ao seu coração, que enche o seu coração de alegria, é o próprio Deus. Portanto, o trabalho pode se tornar inútil se você amar mais o dinheiro que a Deus. Ele se tornará inútil quando você não reconhecer e que tudo quanto você tem, que você precisa, e tudo quanto você é, vem de Deus.
E o trabalho pode tornar-se um trabalho útil quando você reconhecer e colocar Deus como prioridade em sua vida e não o dinheiro. Quando você deixar com que Deus ocupe o primeiro lugar de sua vida, o trabalho realmente tornar-se-á útil na sua vida. Assim como se tornará útil também quando você depositar, quando você crer e ter em Deus a sua única e verdadeira esperança. Para você, como tem sido o seu trabalho? Tem sido útil ou tem sido algo inútil? Você tem trabalhado muito para alcançar pouco? Você tem trabalhado o suficiente para alcançar aquilo que lhe é necessário? Ou você é aquele que não quer saber de trabalhar, achando que tudo vai cair de mão beijada? Errado. Você precisa trabalhar, mas você precisa também reconhecer que tudo quanto você precisa vem de Deus. É Ele quem dá o sustento. Ele que lhe dá condições para que você possa trabalhar. E o seu trabalho só será útil se Deus for o Senhor, o único e verdadeiro Deus da sua vida. Porque Ele é quem te dá tudo quanto você precisa. Porque Ele quer, porque Ele te ama e quer o melhor para você. Eu quero orar com você. Amado e eterno Deus, obrigado porque o Senhor é aquele que preenche todos os vazios de nossa vida. O Senhor é aquele que supre a todas as nossas necessidades. O Senhor é aquele que conhece os nossos corações, sabe aquilo que nós precisamos e no momento certo o Senhor é aquele que nos proporciona, aquele que nos concede na medida exata o que precisamos. Obrigado a Deus. Obrigado por esse cuidado. Obrigado a Deus porque diante da nossa imperfeição Tu és um Deus perfeito, um Deus real, um Deus único, verdadeiro. Que a Tua mão de poder possa estar conduzindo a minha vida, assim como a vida daquele que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. Que ele, diante do seu trabalho, tenha a certeza de que o seu trabalho tem sido útil. Porque tem colocado ao Senhor como prioridade em sua vida. Tem colocado o Senhor como a única e verdadeira esperança. E tem tido a alegria de poder mostrar para o mundo que o Senhor é Deus. Muito obrigado a Deus por esta vida, por este coração, por esse cuidado que o Senhor tem tido para com essa pessoa. É aquele que tem tido a Deus no seu trabalho como sendo algo inútil porque tem colocado como prioridade o dinheiro, tem colocado como Deus de sua vida o dinheiro, o seu trabalho, a sua luta, e tem esquecido às vezes até mesmo da sua própria vida, da vida da sua família, em busca de ganhar, mas ao mesmo tempo está perdendo tudo. Deus, abra esse coração, esta mente, para que ele reconheça o poder do Senhor, para que ele busque ao Senhor e sinta o prazer e a satisfação de ter a direção do Senhor em sua vida. Fique conosco, ó Deus. Nos dê alegria a cada dia da Tua presença, da direção do Senhor. Pois eu te louvo, te agradeço, peço essas bênçãos, firmados no Teu poder, no amor, na graça, acima de tudo, na alegria da salvação em Cristo Jesus, no nome de quem eu oro, agradecido. Amém, amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana debaixo da graça, da paz, do amor do Senhor, que o seu trabalho realmente seja útil, acima de tudo, no Senhor. E que Ele te dê uma semana rica e abençoada. É o que deseja aqui o pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.